Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, a partir do verso 42. Eu vou fazer a leitura usando a versão King James. Diz assim o texto: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, porém ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, contudo ressuscita um corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Da mesma forma como está escrito, Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Assim não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. E depois dele, então, chegou o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra. O segundo homem é dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Essa é parte das escrituras que eu quero essa manhã repartir com você e visitar esse texto histórico do nosso querido Paulo, mas sobretudo para que esse texto produza aí em você reflexão, ponderação, e não pare por aí, se desdobre, se projete, como eu tenho dito, reverbere para o chão de cada dia, para que você existencialize a palavra e não apenas conheça o texto. Eu tenho certeza que vocês estão aí acompanhando a série de declarações alopradas da polêmica ministra Damares Alves, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do recém-empossado governo. Pois bem, há 15 dias atrás, numa fala à imprensa, a ministra, tratando da questão da doutrinação ideológica nas escolas, fez a seguinte exposição: meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Trata-se de uma alusão à questão da identidade de gênero, tema que tem aí ocupado, constantemente a mídia, que é uma das causas de debates acalorados entre a esquerda e a direita política e também no meio religioso. Eu fiz uma postagem sobre esse assunto lá no Facebook, intitulada Cristianismo Daltônico, que falava sobre a incapacidade da religião de lidar com temas dessa natureza. A esmagadora maioria das pessoas imaginou que eu estava falando sobre cores, sobre comportamento, mas o que na verdade a postagem trata é da normatização, que é algo bem diferente, de controle, de cerceamento. Mas afinal, o que é identidade de gênero? Trata-se de uma questão de afirmação pessoal, ou seja, com qual gênero o indivíduo se identifica, que pode ou não ser o mesmo do seu nascimento. E aqui perceba que existe uma questão extremamente relevante. Identidade de gênero e orientação sexual são dimensões diferentes da vida e elas não se confundem. O que é que postula a identidade de gênero? Ela diz que os papéis sociais de gênero não são biologicamente determinados. Assim não se nasce homem ou mulher. O gênero é uma construção cultural e histórica. E aí sofre, por assim dizer, influência e interferência do meio. Portanto, afirma
essa tese: é possível uma pessoa nascer com genitais masculinos, possuir uma identidade de gênero feminina e uma orientação sexual, por exemplo, bissexual. Ora, quanto a isso, não é necessário que a ciência faça estudos ou incursões aprofundadas, basta um olhar isento sobre o espectro social atual para a gente perceber claramente a incidência suficiente de casos que se enquadram dentro desse contexto. Se essa fosse a única questão, para mim, não haveria demandas a mais. O problema surge quando o fenômeno social ganha contornos ideológicos, torna-se matéria de doutrinação, vira filosofia política ou dogma religioso. Mas também quando o indivíduo que se reconhece com uma orientação de gênero diferente da sua genitália, tendo feito a opção pela mudança, passa a ser alvo de condutas sexistas e, não raro, de violência física. A polêmica na fala da ministra não reside no fato de que ela não tenha direito a pensar diferente, não tenha direito ao contraditório, mas a falácia de que é possível combater uma ideologia com outra, uma normatização com outra. A religião, como de costume, vem tratando esse tema com a ortodoxia e o fundamentalismo doutrinário, preconceito e dentro daquele enquadramento clássico, né, de que se trata de um distúrbio de natureza espiritual. Essa manhã, sem pruridos, sem amarras, sem ufanismos ou ortodoxias alienantes, nós vamos analisar essa questão e vamos tentar descobrir se no mundo caído, que sofreu os efeitos devastadores do pecado, sendo o homem o produto de uma cultura perversa, tendo que lidar com suas próprias ambiguidades e contradições, o que mais importa é a identidade de gênero ou a identidade de gente? Mas eu não queria avançar sem antes lhe convidar um momento de oração. Baixa aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, bom é estarmos aqui reunidos, separamos esse tempo para a comunhão, para a oração, para o partir do pão, para mergulharmos em questões existenciais que nos cercam, sem fugir de qualquer que seja o tema, mas buscando a conexão dos fatos com a Tua Palavra. E, portanto, eu te peço essa manhã que Tu alargues o nosso entendimento, dilate e quebrante o nosso coração, de tal forma a que essas verdades produzam bom desdobramento na nossa vida, pacifique a nossa alma e solidifique a nossa consciência conforme o Evangelho. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo está na cidade de Éfeso, o ano é aproximadamente 55 depois de Cristo. A igreja de Corinto era uma igreja, como a gente sabe, imatura, infantil. Paulo chega a qualificá-la como carnal. Mas, não obstante isso, ela possuía muitos dons espirituais, né? Que é um contrassenso, porque no nosso tempo a gente admite que alguém que tem dons espirituais é alguém maduro. Paulo não tratava assim, dizia que dons espirituais que não são seguidos de uma concretização na vida e do serviço e dos desdobramentos da fé, tratam o indivíduo como criança. Portanto, esses membros de Coríntios ainda tinham um drama a mais, eles estavam mergulhados numa cultura com muitas práticas e crendices do mundo helênico. Corinto era uma cidade com forte influência grega. Portanto, essa carta de Paulo é uma espécie de um manual de teologia pastoral. Ela se presta a esclarecer diversas questões fundamentais, elementares da fé, e dentre elas essa que trata o capítulo 15, do qual a gente leu uma porção, que é a parte da ressurreição dos mortos. Mas eu quero me restringir
especificamente nessa manhã a essa parte que nós selecionamos e da qual nós fizemos a leitura. Pois bem, primeira coisa que eu quero que você compreenda sobre essa temática é que a ressurreição é um evento e um fenômeno de natureza espiritual. E essa ocorrência tem duas dimensões. Uma é presente e a outra é futura. Uma eu experimento enquanto eu ainda estou vivo, aqui, agora, e a outra eu só vou experimentar quando eu morrer, ou seja, na eternidade. É isso que nos fala a carta aos Efésios, capítulo 2, verso 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pois bem, eu não sei se você se apercebeu nessa leitura rápida que a gente fez, mas Paulo, quando trata dessa questão da ressurreição, ele usa duas figuras como ilustração. A primeira figura ele chamou de o primeiro Adão, e a outra ele chamou de o último Adão. E portanto eu queria juntar essas duas construções que ele fez de ordem teológica e filosófica para que a gente entenda o texto. Preste atenção. Eu fui feito a partir do primeiro Adão. Eu recebi dele toda a herança espiritual, psíquica, minha compleição física e a minha composição genética. Adão é o primeiro homem, mas ele não é o primeiro humano. Haviam outros hominídeos na terra antes de Adão, e talvez você se choque com essa informação. Adão foi o primeiro homem que abriu os olhos e teve consciência de si. É o homem que se enxerga, que se percebe, que se discerne. Ele intuiu também Deus nele, foi um fenômeno interior. Ele não viu Deus andando no jardim. Ele intuiu a noção e teve a revelação de Deus. E esse processo de surgimento da vida na terra não durou 7 dias. O texto do Gênesis é uma alegoria, podem ter sido 7 eras, milhões de anos. Mas Adão não percebeu somente a si, ele percebeu o mundo que estava ao seu redor, ele percebeu o outro que estava ao seu lado e ele percebeu a Deus. A Terra tem aí cerca de 4,5 bilhões de anos. Mas o mundo, com o surgimento do Homo sapiens, tem cerca de 300 mil anos. Então, esse é o tempo de produção da consciência. Antes disso, o homem era um bicho. E aí eu não preciso fazer aqui nenhum tipo de tese, porque a antropologia e a paleontologia já trazem isso de forma tão clara, que não precisa a gente manter uma atitude burra e uma atitude fundamentalista, obtusa, de negar o que já está amplamente provado. Eu recebi vida por causa desse primeiro Adão, mas também eu recebi morte. O pecado se espalhou de um homem para todos os homens, e isso conforme o que Paulo nos ensina no capítulo 6 de Romanos. Então, tudo que esse primeiro Adão recebeu, por conta da queda, eu também recebi. Eu herdei dele. O que estava nele, passou para mim. E, por assim dizer, eu sou a imagem desse primeiro Adão. Eu sou um template, se você quiser usar uma linguagem dos nossos dias. O primeiro Adão é muito mais do que o primeiro homem. Ele é um arquétipo, ele é uma maquete, ele é um molde de uma raça inteira de seres humanos. Mas o texto informa que depois desse primeiro Adão, que é assim esse elemento fundante, que é esse do qual todos os outros se desdobram, veio o último Adão. Ora, nós sabemos que essa figura que Paulo está usando é para se referir
a Jesus. Jesus é o último Adão porque nele se encerra a raça humana. Deus em Cristo criou uma nova raça, uma nova categoria de homem, uma nova geração de indivíduos. Portanto, conforme foi com o primeiro Adão, em Jesus, que é o último Adão, eu também recebo tudo o que está nele. Ele transfere para mim todas as dimensões da sua vida, não do ponto de vista da minha compleição física, né? Nem das heranças genéticas, nem do psiquismo das civilizações, mas do ponto de vista da natureza espiritual. O primeiro Adão é o homem natural, que começou lá no jardim do Éden, conforme o texto alegórico, mítico do Gênesis. O último Adão é espiritual. Mas ele também é o último exemplar de uma linhagem de homens que terminou na cruz. Tudo o que estava em Adão extinguiu-se em Jesus. A cruz, portanto, é esse ponto de confluência, é esse ímã cósmico, é esse vértice da história humana, é o ponto final onde o homem desembarca, porque não existe outra linha para ele seguir. E aí no texto, Paulo passa a usar uma outra figura ilustrativa, não mais a do último Adão, mas aí ele fala do segundo Adão, porque em Jesus não só uma raça termina, mas uma outra começa. O que morreu em Adão ressuscitou em Jesus, e eu já posso experimentar desse poder e dessa dimensão de natureza espiritual agora, hoje, aqui. Por isso que eu disse que a ressurreição tem dois aspectos, um que eu experimento ainda em vida, e o outro que eu só vou experimentar depois que eu morrer, porque a transformação final se dará em outro corpo, não mais nessa matéria, porque nós sabemos que essa matéria é perecível. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer essa manhã. Você acha que esse fenômeno da identidade de gênero é algo que só surgiu agora, nesse tempo, na sociedade contemporânea, no mundo em que nós existimos? Deixa eu lhe dizer algo que talvez cause constrangimento. Essa questão existe desde Gênesis capítulo 3, desde a queda, desde que a natureza das coisas, do mundo, dos animais e do homem foi alterada. Isso existe desde que mundo é mundo. Agora, o que nós estamos vendo nesses dias é um outro fenômeno, é a maximização da exceção, é a supervalorização da temática, é a ideologização da filosofia, é a superexposição da informação. Se você prestar atenção, isso está na TV, na internet, nos filmes, nas novelas, nos seriados, nas escolas, nas faculdades, nas temáticas e nas dinâmicas familiares, nos consultórios psicológicos, nos livros, na música, nas artes, nos museus, na cultura em geral, no inconsciente coletivo, nas dimensões inclusive de natureza espiritual. E aí, diante de uma produção tão massiva, o fenômeno cresce, é óbvio. Ele ganha corpo, ele se multiplica, e ele fomenta o que eu chamo de novo, entre aspas, convida a degustação, abre novas possibilidades, é a fruta proibida do jardim, né? Está presente em nós, na dimensão do psiquismo das civilizações humanas. Informação de natureza científica, a memória celular já vem sendo alterada há muito tempo. A indefinição já está plantada biologicamente hoje nos seres humanos. E ela encontra na cultura e na doutrinação o ambiente perfeito
para a reprodução e o crescimento. Quanto mais se trata disso, mais o fenômeno acontece, mais pessoas surgem evidenciando esse tipo de característica. E não necessariamente essas pessoas, de fato, são o que pensam ser. Deixa eu lhe dizer algo. No século XVI, o mundo deixou de ser teocêntrico para ser antropocêntrico. O homem é a razão de tudo. Agora, no século XXI, a gente deixou de viver o homocentrismo e nós passamos a viver o homodeísmo. Há um filósofo israelense, Harari, que trata desse tema de uma forma muito peculiar. O homem não é mais apenas o centro de tudo, ele é também quem cria todas as coisas. Ele já dominou a natureza e agora ele também está dominando a criação da vida. Ele cria vida em tubo de ensaio. Ele altera a genética, ele faz clonagem, ele congela óvulos, sêmen, ele faz banco de seres humanos. E a ciência não para de evoluir. Muito em breve nós vamos ter os híbridos, nós vamos ter os mutantes e nós vamos ter gerações de coisas que são inimagináveis. Homodeísmo, o homem se tornando Deus. E portanto a sexualidade, que no passado foi o motor da vida, deixou de ter a importância que tinha antes. Hoje eu posso gerar filhos sem pai. Eu posso gerar filhos sem mãe, porque eu posso ter uma barriga de aluguel. Eu posso comprar sêmen de um estranho, colocar um embrião no indivíduo transgênero, que é um homem no corpo de uma mulher, que por sua vez pode ser casado com uma mulher que está no corpo de um homem. O sexo é apenas um elemento de produção de prazer, não mais de fomento da vida. Você é capaz de manipular a sexualidade e o próprio corpo para ser quem você desejar ser. Não há mais limite, a questão já não é mais crescei e multiplicai-vos, a questão agora é transai e gozai. E eu digo mais, não é possível entrar nesse campo, viver essa experiência, ultrapassar os limites da Torre de Babel, né, que é essa figura imagética da antiga questão do conhecimento do bem e do mal, sem que não hajam consequências. Ninguém faz algo dessa natureza e sai impune. Eu quero lhe confessar uma coisa. A minha questão não é lutar contra o que já está aí. E já está posto. Não é criar uma ideologia para combater outra ideologia. A minha questão não é curar o que é incurável. A minha questão não é cura gay. A minha questão é como num mundo doente, num mundo caído, eu posso trazer um pouco de esperança, um pouco de paz, um pouco de lucidez e de consciência às pessoas, para que elas convivam com seus dramas. A minha questão, meu irmão, é que você experimente o Evangelho o máximo que lhe for possível. E para tal eu tenho de encontrar formas de emular o melhor das verdades de Deus em você. Identidade de gênero ou identidade de gente? Essa jamais vai ser uma questão para mim. Eu quero lhe falar sobre a identidade de gente, que é aquilo que Jesus fez por você no poder da sua ressurreição. E é isso que eu desejo que você experimente. O mais, meu irmão, é decisão e escolha sua, você que me assiste no chão de cada dia, e você vai viver com as escolhas e as consequências daquilo que você abraçou para si. Portanto, o texto me convida a analisar 3 questões que são fundamentais, e elas acontecem a todo aquele que recebe a Jesus. E pasmem, nenhuma delas trata de identidade de gênero. Portanto, se você quiser
acompanhar a mensagem expositiva, abra aí a sua Bíblia novamente, vamos voltar ao texto, tudo está nele. Primeira coisa que Paulo me ensina que acontece para esse que experimenta o poder da ressurreição de Jesus em si mesmo, é que em Jesus eu recebi uma nova identidade espiritual. Veja aí os versos 45 e 46. Da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Assim não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. Eu não me importo com o problema da sua sexualidade. Eu posso apenas, como pastor, ser sensível à sua dor e estar disponível para acolhê-lo e para ajudá-lo a viver da melhor forma possível com tudo aquilo que você carrega. E isso não é uma especificidade, nem um privilégio de pessoas homoafetivas. Eu faço isso com qualquer pessoa, porque aqui todos são tratados de forma igual. Essa não é minha questão, porque eu entendo que essa também não é a questão de Jesus. E muito menos essa é uma questão do Evangelho. O Evangelho me diz que no poder da ressurreição do Senhor eu recebi uma nova identidade espiritual. Ou seja, eu vou pensar de uma nova forma. Há duas palavras no grego utilizadas nesse texto, que são alma vivente e a outra espírito vivificante. Quando você vai no radical das palavras no original, você vai ver que uma fala de psiquem e a outra fala de pneuma. E na sequência do texto, quando ele fala do homem natural e do homem espiritual, é o pneumaticon e o psicon. O que é que quer dizer isso? Que há dois tipos de homem. Há o homem psíquico e há o homem pneumático, o homem espiritual. O homem psíquico, no máximo, ele é uma alma desenvolvida. Ele é alguém que não alcançou a revelação. E, portanto, tudo que trata de natureza espiritual para ele é uma loucura. Porque ele é uma pessoa que teve a sua psique evoluída. Quando muito, ele se apropriou da gnosis, do conhecimento. Ele consegue compreender, ele consegue entender, ele consegue processar coisas. Mas isso tudo na dimensão do natural, do previsível, do estudável, na dimensão do que é finito, do que é falível, mas ele não consegue ser sensibilizado para as camadas de natureza espiritual. Você recebeu em Jesus a possibilidade de ser mais do que um homem psíquico, você pode ser um homem espiritual. E olha, isso faz toda a diferença. Porque o que mais existe na igreja é homem psíquico. E o que menos existe na igreja é o homem espiritual. E óbvio que eu estou usando o homem aqui como genérico. As mulheres estão, obviamente, incluídas nisso. Homem psíquico é aquele que conhece pelo experimento, pelos sentidos, pelo tato, pela visão, pela degustação, está ligada, associada à experiência básica, primária, humana, tangível, finita. Mas o espiritual não. O espiritual entra em dimensões, percebe coisas, discerne coisas que estão para muito além da realidade finita, da realidade tangível, da realidade física. Ezequiel usa uma imagem que nos ajuda a entender melhor isso. Ele diz
que quando nós recebemos um novo espírito, nós entramos numa dimensão de vida diferente. Você, não conhecendo a Deus, vive num estado de catalepsia espiritual. O seu espírito está morto. Você é um homem estritamente psíquico, sensível, um homem da gnoses, do experimento, do conhecimento, da compartimentação, da mente voltada para o objetivo. Mas quando você recebe um poder espiritual que vem da ressurreição de Jesus, você se torna homem pneumáticos, homem espiritual. Você entra numa nova dimensão. Paulo, quando escreve aos Efésios sobre isso, diz: Cristo nos deu vida, estando nós mortos espiritualmente. E ainda acrescenta: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te vivificará. São textos como esse que nos dão a capacidade de compreender que a ressurreição tem duas dimensões, uma imediata, a outra para o futuro. Uma opera em mim agora, a outra só vai operar ao depois. E essa ação de natureza espiritual, fenomenológica, metafísica, a gente não vê, mas ela acontece, produz um ascender da consciência numa dimensão diferente. Por isso Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. O que ele está afirmando é: se a tua consciência foi acesa pelo poder do Espírito na ressurreição, você vai entender e viver a vida de uma forma completamente diferente. O homem pneumáticos, o homem que é nascido e vivificado pelo Espírito, ele discerne todas as coisas. E o apóstolo diz: mas ele mesmo não pode ser discernido por ninguém. Por isso, ele é tão incompreendido. Por isso, não raras vezes, eles são chamados de loucos, de desviantes, de gente que está fora da realidade. Porque esse homem recebe uma revelação do Espírito. E somente o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. O espírito do homem conhece as coisas do homem, mas o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus e revela para o homem. Nesse mesmo texto de 1 Coríntios, no capítulo 2, Paulo diz: quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E aí está a maravilha dessa graça de Deus que nos é revelada pela fé. É o Espírito que inscreve em nós a mente de Cristo. E é essa mente de Cristo, meu irmão, que me permite ver a vida de uma forma completamente diferente. Por isso, os que são de Cristo jamais vão se preocupar com questões ligadas à identidade de gênero. Isso não é uma temática, isso não é um problema, isso não é uma questão, porque isso é um fenômeno humano, concreto, real, indissociável da vida. Não há como negá-lo, não há como nenhum tipo de ortodoxia evitar e determinar que isso é algo de natureza da possessão espiritual. Isso é ridículo. Isso beira a idiotice, por favor. Isso não é uma temática para a igreja. A temática para a igreja é saber se nós somos homens psíquicos ou homens pneumáticos, se nós somos homens naturais, carnais, apenas sensíveis, apenas cognoscíveis, ou se somos homens que discerniram a Deus, experimentaram do seu Espírito, compreendem a sua mensagem e encarnam no chão de cada dia a sua salvação. E isso tem desdobramento prático num evangelho que se manifesta na troca e na experiência e no serviço para com o outro, que é o altar no qual Deus nos manda servir, porque Deus só pode ser amado no outro.
Se a gente deixa que alguém viva só nessa dimensão do homem psíquico, ele nunca vai entender as coisas de Deus. E vai sempre procurar regras, condicionamentos, cerceamentos, gaiolas, que lhe imponham um viver conforme uma industrialização espiritual. Agora, se esse homem experimenta as dimensões daquilo que vem através do Espírito, aí a vida se torna outra coisa. Porque em Jesus eu recebi uma nova identidade espiritual. Segunda coisa que Paulo me ensina nesse texto, é que em Jesus eu recebi uma nova identidade comportamental. Veja aí os versos 47 e 48. O primeiro homem foi formado do pó da terra. O segundo homem é dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus ao homem celestial. A igreja se preocupa muito com a aparência, com a estética, com a plástica, com o personagem. E aqui eu me lembrei de Soren Kierkegaard, que diz que a vida é um grande baile de máscaras e que nós andamos tanto tempo mascarados que quando tiramos as nossas máscaras a gente já não se reconhece mais, e aí você não sabe se você é quem você é ou se você é o personagem. Aquele filósofo contemporâneo Lulu Santos, não sei se vocês conhecem, diz assim: não leve o personagem para a cama, pode acabar sendo fatal. Quando Jesus denuncia aquela figueira sem fruto, ele está se referindo àquela geração de Israel que era gente de plumagem, era gente de teatro, era gente de estética, era gente com comportamento plástico, era gente irrepreensível do ponto de vista da coletividade, daquilo que aparece, mas no coração havia todo tipo de vaidade, de perversidade, de homicídio, de ganância, de avareza, de inveja, de torpeza e de todo desejo maligno. Em Jesus e no poder da sua ressurreição, você recebe uma nova identidade comportamental. E aí? E aí o curioso é que ele diz aqui no verso 27 que o primeiro homem foi formado do pó da terra. Eu sou um homem formado do pó da terra, porque eu herdei tudo do primeiro Adão. Tudo que estava nele está em mim. Eu herdei não só a minha compleição física, eu herdei não apenas as minhas características genéticas, mas eu herdei também o psiquismo, eu herdei também toda a história da humanidade que vem dele, e se acumula e se reverbera em mim, e também de Adão eu recebi todo o poder que há na queda, porque diz o texto de Gênesis, que a partir da queda a terra passou a produzir cardos e abrolhos, usa uma linguagem alegórica, para dizer que a ordem natural das coisas foi subvertida, e a partir de agora acontecerão dimensões e desdobramentos na criação, não só no planeta, não só sobre os animais, mas também sobre o homem, de dimensões impensáveis, porque o mundo não é perfeito, é caído. Eu sou feito do pó da terra. O mesmo pó que o capítulo, se não me engano, 3 de Gênesis usa como alegoria para dizer que a serpente se alimenta do pó da terra. E que pó da terra é esse? Que serpente é essa? Olha, ele está afirmando que os principados e as potestades de dimensão espiritual comem pó da terra. E o que é o pó da terra? É toda produção humana, caída, maledicente, homicida, invejosa, avarenta, mentirosa, prostituída, amargurada, ansiosa, toda essa manifestação de tudo que estava em Adão e agora se reflete e aparece em mim, é pó da terra. E aí Paulo diz, olha, o primeiro homem foi feito do pó da terra.
traz essas características, ele incorpora essas dimensões. Mas ele diz que o segundo homem é feito de uma dimensão diferente. O segundo homem não é feito do pó da terra, porque esse é o homem terreno. O segundo homem é dos céus. E esse homem dos céus reparte comigo, atribui a mim, distribui para mim tudo aquilo que está na natureza que ele possui. Você quer viver com o pó da terra? Ou você quer viver na dimensão do homem espiritual? Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Está falando de algo de dimensão espiritual. Meu amigo, eu não me importo com a sua identidade de gênero. Eu não me importo se você é trans, se você é gay, se você é o que você desejar ser. Eu me importo se você é gente. Eu me importo se você tem piedade no seu coração. Eu me importo se você é generoso. Eu me importo se você é pacificador. Eu me importo se você gosta de construir pontes. Eu me importo se você é afetivo, se você é generoso, se você gosta de viver situações e dinâmicas na sua vida que reverberam coisas espirituais. Isso me interessa. E eu penso que isso interessa a Deus. Mas o que você faz com o seu genital e de que forma você experimenta a sua sexualidade, isso é um problema seu. E eu já tenho ensinado e pregado sobre isso, sobre o viver frívolo, sobre a quantidade excessiva de parceiros que vai fragmentando e destruindo a sua integridade interior, sobre a promiscuidade. E essas coisas, meu amigo, minha amiga, valem para qualquer um. O que Paulo me diz é que aquele que experimentou o poder da ressurreição recebeu uma nova identidade comportamental. É algo que muda a forma de viver. Eu não vivo mais na dimensão do homem terreno do qual eu fui criado, mas agora eu passo a reproduzir a natureza do homem espiritual, do homem do céu, do qual eu herdei pela fé todas as suas características e dimensões, a sua justiça, o seu amor, a sua misericórdia, a sua solidariedade, a sua mansidão, o seu domínio próprio, a sua lealdade. São essas coisas que me dizem se alguém é ou se alguém não é um discípulo de Jesus. Eu pouco me importo com a sua aparência. Eu estou pouco interessado nas suas questões sexuais. Eu estou muito mais interessado e preocupado de como você vive. Se você está pacificado em si mesmo de tal forma que você seja capaz de ajudar na pacificação de outros. A Bíblia me diz que é essa identidade que eu recebo. Em primeiro lugar, uma identidade de natureza espiritual que muda a minha forma de pensar, de enxergar e discernir a vida. Em segundo lugar, ele me fala de uma identidade de dimensão comportamental, porque é impossível que esse software seja alterado sem que isso se projete para as dimensões práticas do dia a dia. O que mais Jesus critica no seu trato com os homens da religião é que eles têm uma teoria, mas eles não têm nenhuma experimentação prática. Aquilo não gera uma consequência na vida, aquilo não ganha materialidade, aquilo não encarna. Fica no nível da concepção filosófica, mas nunca ganha concretude de fé. Mas Paulo me diz que eu ganhei uma nova identidade comportamental, porque agora eu herdei do homem dos céus
a sua natureza, e isso alterou a forma do meu viver. E agora não mais eu vivo, Paulo aos Gálatas, mas Cristo vive em mim. E ele diz mais, e esse viver que agora tenho na carne, não é algo de dimensão espiritual, não é gnosticismo, é transformação da carne, é mudança de comportamento na vida. Vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Eu não acredito em ninguém que diga que teve uma experiência com Deus e o comportamento não mudou. Não acredito na sua fé. Você pode andar de paletó, você pode andar de estola sacerdotal, você pode ser líder de denominação, você pode ser o Papa, mas eu não acredito na sua conversão, porque em Jesus nós ganhamos uma nova identidade comportamental que altera a forma de existir. E em último lugar, Paulo me diz que no poder da ressurreição eu recebi uma nova identidade existencial. Veja aí o verso de número 49. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Curioso que eu peguei essa palavra imagem e fui ver como ela é no grego, né? Eu acho que nós temos um desafio enorme de interpretação bíblica. A hermenêutica cobre essa área, ajuda a gente a interpretar um texto que está muito distante de nós, numa cultura diferente, numa linguagem diferente, numa circunstância histórica diferente, num contexto social, econômico, político diferente. Então é muito difícil interpretar. O Espírito nos traz luz, mas nós precisamos ter um ferramental para nos ajudar na interpretação. E aí eu fui ver que essa palavra imagem no grego se chama eukona. É a mesma palavra que aparece em Lucas, capítulo 20, verso 24, quando Jesus diz, de quem é essa eukona? De quem é essa imagem? Quando dão a ele uma moeda com o brasão e a figura de César. De quem é essa eukona? E aí disseram para ele, de César. Em Jesus e no poder da sua ressurreição, nós recebemos uma nova identidade existencial para viver. Por quê? Porque em Adão eu também recebi uma imagem. E eu passei a existir conforme tudo que existe em Adão. Eu sou uma cópia de Adão. Eu sou uma figura de Adão. Eu posso não ter as mesmas características físicas, mas eu tenho tudo que estava em Adão. Agora, depois que eu recebi a imagem de Jesus no meu espírito, na minha consciência, no meu coração, quando eu recebi esse holograma espiritual, isso mudou a minha imagem existencial. O que você está querendo dizer, pastor? É fácil. Em Adão eu recebi condenação. Em Adão não havia expectativa para mim. Em Adão eu recebi a morte. Morte da qual eu não tinha mais como escapar. Mas em Jesus eu recebo a salvação e recebo a justificação. Porque já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Adão eu recebo o que é pertinente à sua imagem, mas em Cristo também eu recebo o que é pertinente à sua imagem. E isso tem desdobramento existencial, ou seja, isso acontece em todas as dinâmicas da minha vida. Em Adão eu recebi essa morte, mas em Jesus eu recebi a ressurreição. Em Adão eu recebi o desejo de pecar. Eu sou uma máquina de produção de pecado. A tal ponto que Paulo, quando escreve aos Romanos capítulo 7, ele diz,
O querer o bem está em mim, porque o software foi alterado, mas eu não consigo realizar, porque o hardware é caído, é vendido à escravidão do pecado. Mas aí quando ele entra no capítulo 8, ele diz: agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque eu recebi a imagem dele. Assim como eu recebi de Adão essa imagem que gera em mim o desejo de pecar, eu recebi de Jesus uma imagem que produz em mim o desejo de ser santo. Agora, santo não é santarado, não. Santo não é santarrão, não. Santo não é esse indivíduo que se exclui e que se tranca no mosteiro e se chicoteia para negar os impulsos da sua própria realidade humana. Isso não é santo, não. Isso é doido, é outro nome. Isso é maluquice de crente, tem outra dimensão. Aliás, se a igreja entrasse no ramo de hospício, eu acho que ela ia ganhar muita grana. Porque quem não desse certo numa casa, dava na outra, né? Aliás, quando eu estava no Seminário Batista, ali na Padre Inglês, tinha o seminário de um lado e um hospício do outro. Não é verdade? Era o sanatório, o seminário e o SET, que era o negócio das mulheres, né? E aí eles geravam um input para o outro. E não era raro, você passava no sanatório e tinha a janela assim, e os dois recitando a Bíblia, pregando, era a coisa mais comum do mundo. Em Jesus eu recebo o desejo de ser santo, mas de ser um santo que está mergulhado nas dinâmicas da vida, porque é para ser sal no meio do mundo e é para ser luz no meio das trevas. Santificação, desejo de viver de uma forma bacana, de viver de uma forma boa, de viver de uma forma justa, de viver de uma forma piedosa, de viver de uma forma generosa e de experimentar isso a cada dia no meu existir. Em Adão eu herdei a minha existência terrena, em Jesus eu herdei a eternidade. Em Adão a vida acaba quando você morre, meu amigo. Ali é o fim da linha, ali é o fim do trilho. Mas em Jesus a história continua, porque você entra na festa do perdão. E a existência continua porque ele nos legou a eternidade. Em Adão eu recebi uma alma, psíquicos, mas em Jesus eu recebo do seu espírito e me torno pneumáticos. Em Adão eu recebi a maldição. E em Jesus eu recebo todas as suas promessas. Em Adão, minha relação com Deus foi desfeita. Mas em Jesus, a minha relação com Deus foi refeita. E mais do que refeita, Ele me deu o poder de transferir essa palavra para que outros possam também se reconciliar com Deus. Ele mudou a minha forma de existir. Eu não existo mais para mim mesmo. Eu existo numa outra dimensão. A minha vida foi profundamente alterada, não só no que diz respeito ao imediatismo do existir terreno físico e finito, mas a minha vida foi alterada do ponto de vista da eternidade. A imagem que eu recebi dele alterou para sempre o meu viver. Eu queria concluir lhe dizendo o seguinte: eu reconheço o fenômeno da identidade de gênero, mas eu desprezo o que tem sido chamado de ideologia de gênero. Isso para mim é diabólico, é maligno, é perverso, porque é você criar pela via da superexposição da temática, é você fomentar, é você patrocinar o fenômeno. E olha, só quem é de fato, verdadeiramente portador
de uma dimensão dessa na alma e no corpo é que sabe a dor que é existir com isso e não ser aceito nem pela sociedade, nem pela família, nem pela igreja, nem em outros círculos e não raro nas questões do ambiente profissional. Essa semana que passou, eu aconselhei um casal de um outro estado que me procurou com um problema de que a filha, com 10 anos de idade, chegou e se disse homoafetiva. Disse: papai, mamãe, eu estou apaixonada por uma coleguinha da minha escola. 10 anos. Ora, a psicologia ensina que a sexualidade é um processo que é desenvolvido na adolescência. Uma criança de 10 anos não experimentou ainda o desenvolvimento da sua sexualidade, salvo raríssimos casos, porque sempre a gente deve considerar as exceções. Mas seguindo o curso normal das coisas, a sexualidade é algo desenvolvido na adolescência, salvo também os casos em que você induza aquilo, em que você patrocine aquilo, em que você promova aquilo, em que você encharque o indivíduo com a quantidade de informações tais que são capazes de produzir coisas que não deveriam ser produzidas, sobretudo naquele tempo. E isso eu sou contra. Por isso eu sou contra a ideologia, o patrocínio, a divulgação, a filosofia, o establishment, a política, de enfiar no indivíduo aquela coisa e não deixar que ele manifeste o que carregou e o que trouxe consigo. E aí sim a gente vai ajudar, a gente vai cuidar, a gente vai amar, a gente vai abraçar, porque o fenômeno não pode ser desprezado, ele é real, mas não na quantidade de casos que estão acontecendo, meu amigo. Isso é um fenômeno indutivo, não tenha dúvida, e as consequências vão vir, porque ninguém brinca com um assunto como esse e sai impune do outro lado. E eu não estou dizendo que Deus vai castigar e amaldiçoar ninguém não, porque vocês sabem que eu não acredito nisso. Eu estou dizendo que a própria vida se dessignifica. Eu estou dizendo que é na própria existência que os problemas se multiplicam e daqui a pouco você não sabe mais nem quem você é. Isso tem consequência, e isso terá consequência dramática sobre a sociedade humana. Isso eu não posso dizer que não acontecerá. Eu não estou preocupado se você é homoafetivo, não estou preocupado se você é transgênero, mas eu me preocupo se você recebeu uma identidade espiritual, uma identidade comportamental e uma identidade existencial, porque são essas coisas que a Bíblia me diz que você recebe no poder da sua ressurreição. E todo aquele que abrir as comportas da alma e do coração e a consciência para uma transformação de natureza espiritual, experimentará essas coisas, e isso independe de quem você é, porque isso só depende de quem Ele é. No mais, Deus é espírito, e Deus se relaciona com espíritos, não com gêneros, mas com espíritos, porque no céu você não será homem nem mulher, você será um espírito habitando num corpo. E creia, meu irmão, isso acontecerá mais rápido do que a gente imagina, porque, parafraseando o apóstolo João, os dias são maus, e o que vai vir pela frente são coisas assombrosas. Mas nós, que guardamos a boa fé e a boa consciência, e que experimentamos o poder da sua ressurreição, estamos guardados nele, e estamos prontos para experimentar qualquer coisa. Que importa o que virá, se eu já sei que na eternidade
eu estarei com ele. Que Deus lhe abençoe, que você tenha um bom domingo, que você gaste tempo com as pessoas que você ama, que você possa experimentar na troca, na dimensão afetiva da comunidade, as expressões do reino de Deus, que você se torne uma pessoa boa, justa, solidária, que é isso que importa, que você tenha identidade de gente. E a gente vai se encontrando, a gente vai se esbarrando por aí, porque o mais eu vou te falando, no caminho, no nome de Jesus, amém. Baixa aí a sua cabeça, feche os seus olhos, eu quero orar com você.